Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo muito importante, que é a continuação da refutação da Semana do Espírito da Profecia. Vídeo rápido, porque esse é um assunto que a maioria de vocês já domina, todas as pessoas salvas de Jesus Cristo, que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz completo, que acreditam principalmente na frase "está consumado", que Jesus Cristo disse na cruz. Para você cristão que crê no sacrifício completo de Jesus Cristo, não numa continuação de 1844, para vocês que são cristãos de verdade, eu quero dizer uma coisa assim. Esse vídeo nem precisaria estar passando aqui no canal, para falar bem a verdade para vocês. Mas é necessário. Por quê? Porque o diabo continua usando pastores, entre aspas, que estão aí disseminando as letras dos livros não canônicos de Ellen G. White. E, infelizmente, esse indivíduo que está sendo usado pelo diabo para fazer isso, está lendo no teleprompter um capítulo inteiro do Grande Conflito. Acredite se quiser. Nesse assunto, no assunto de hoje, sobre a questão do santuário, juízo investigativo, a maior mentira do adventismo do sétimo dia, satânica também, evangelho de demônios, como o próprio apóstolo Paulo, apóstolo Timóteo também nos alertou. Muito bem, vou passar um trecho do vídeo, mesmo porque, novamente, esse indivíduo está lendo o teleprompter, está lendo na tela dele um capítulo inteiro do livro Grande Conflito, não tem pregação nessa situação. É Ellen White falando através da boca desse homem. Então, é um trecho especificamente da heresia de Satanás carregando os seus pecados. O Adventismo no sétimo dia crê que Satanás vai levar os seus pecados no final da história desse mundo. E não é Jesus, aliás, nem foi Jesus, e nem poderia ser Jesus levando os seus pecados, porque a cruz e a expiação na cruz, segundo o Adventismo, foi incompleta. Então, ouçam a heresia, ouça da boca, a boca que o diabo infelizmente está usando para proferir esses absurdos vindos de Ellen White, ok? Ouça, apenas ouça. Que ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício e o sumo sacerdote representava a Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário terrestre os pecados, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim, Satanás será para sempre banido da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Que verdades confortadoras, não é mesmo? É um lixo, é um lixo. Eu tô tentando me acalmar nesse vídeo, eu não prometo terminar calmo até o final, mas é um lixo o que esse homem acabou de falar. Muito bem, vamos por partes para a gente também não transformar esse vídeo em 1 hora, 2 horas, para a gente avançar. Como eu disse, é um assunto resolvido no cristianismo. Satanás não carrega pecado de ninguém. Satanás não espia pecado de ninguém. Satanás não recebe sobre a cabeça pecado de ninguém. Esse assunto é resolvido dentro do cristianismo, mas não. Seitas existem justamente para isso. Vamos lá. Vamos entrar aqui rapidamente na apresentação, poucos slides, tá, gente? Poucos slides. Slide número 1. Bode 1. Bode número 1, tá? Beabá clássico. Bode número 1 representa Cristo. Por quê? Porque ele é morto. Sangue. E aí o que acontece? Vamos lá. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel. Bode número 1, não precisa nem gastar tempo aqui explicando o bode número 1. Bode número 1, morto, sangue recolhido, levado para dentro, processo encerrado.
ok? Sangue envolve o primeiro bode. Sangue. Vamos lá. Vamos para a segunda parte do primeiro bode. Esse bode é sacrificado para fazer a expiação do pecado. Esse é o primeiro bode fazendo a expiação, ok? Primeiro. Romanos 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício, ofereceu quem? Cristo, como sacrifício, para propiciação mediante a fé. Não a guarda do sábado, a fé. Pelo seu sangue. Entende por que é importante essa questão do sangue nesse bode número 1? Para demonstração da sua justiça. Verso 2. 1 João 2:2. Ele é quem? Jesus Cristo. A propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Entendeu? Bode número 1, fechado. Jesus Cristo, sangue levado para dentro do santuário. Perfeito. Vamos para o bode 2. Bode número 2. O bode 2 representa Cristo, não representa Satanás. Por que representa Cristo? Ponto número 1. Vamos ler o texto, aqui em Levíticos 16, 5 a 10. Tomará da congregação dos filhos de Israel 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão apresentará o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo a Azazel no deserto. Levítico 16, 5 a 10. Okay? Vamos lá. Por que esse bode representa Cristo e não representa Satanás? Tem 2 pontos importantíssimos que você precisa prestar atenção. Primeiro ponto é que ele é lançado para fora. O sangue, então ele é morto dentro e o sangue levado dentro do tabernáculo, santuário. O bode 2, para fora dos limites da cidade. No caso, na época de Moisés, do acampamento. Quando o templo foi construído, primeiro templo, segundo templo foi construído, ele era levado para fora dos limites da cidade, certo? Do mesmo jeito, era para fora da cidade. Então, existe um que morria dentro e outro que morria fora. O sangue era derramado e o outro morria e sofria para além dos portões, para além da porta da cidade, certo? Essa questão é muito importante. Segundo ponto. Tomará da congregação dos filhos de Israel. Olha só que parte importantíssima isso. Os 2 bodes, eles eram pegos de dentro da congregação dos filhos de Israel, do povo. E eles eram oferecidos eram animais que já seriam oferecidos como oferta. O animal que é oferecido como oferta, ele precisa ser o quê? Perfeito. Ele não pode ter mancha, ele não pode ter mácula, ele não pode ter defeito, ele não pode estar doente, ele não pode ter nada imperfeito. Ele tem que ser um animal perfeito. Você lembra da ovelhinha que era levada para o sacrifício, os animais levados para o sacrifício? Esses animais precisariam ser perfeitos, sem mancha, sem pecado, sem nada, manchas que representariam pecado, né? Sem nenhum tipo de falha, sem nenhum tipo de, tá aqui com o pelo meio queimado, que a patinha tá quebrada, não pode. O focinho tá meio assim machucado, não pode. Precisa ser um animal perfeito. Tanto as ovelhas, o carneiro, o bode, todos esses animais que participavam do ritual eram animais que representavam Cristo. Por quê? Não havia imperfeição, não havia erros, não havia falhas no animal. Então, o bode, ambos os bodes, como diz o verso, tomará da congregação de quem? Dos filhos de Israel, animais perfeitos. Portanto, Satanás não pode ser representado por esses animais, porque os animais representavam perfeição, eles eram perfeitos para a simbologia, para o próprio ritual do santuário. Então, os pecados, as imperfeições, os problemas, os erros do povo, as falhas, todos os pecados do povo seriam colocados sobre esses animais. Vocês conhecem o sistema adventistas? Vocês conhecem. Então, como é possível
que Satanás seria representado por um animal perfeito. Como Satanás poderia ser representado por um animal perfeito? Você entende a profundidade? O cerimonial do santuário, gente, principalmente para os adventistas, o santuário e o ritual do santuário não tem como se adaptar às loucuras de Ellen White. O ritual do santuário não tem flexibilidade para ficar se adaptando às sujeiras teológicas do adventismo. Ok? Então, ambos os bodes perfeitos, animal perfeito não representa o diabo. Animal perfeito não representa Satanás. Animal perfeito representa Cristo. Ok? Então, bode número 1, sangue derramado, Cristo. Animal número 2, longe, fora dos limites da cidade, e um animal perfeito, sobre o qual cairiam os pecados para expiação do povo, das pessoas. Entendeu, Adventista? Conseguiu compreender agora? Por que é importante você considerar a literalidade do ritual quando você vai aplicar as loucuras de Ellen White para você saber onde o diabo fala e onde a Bíblia fala. Tá bom? Então, por enquanto, o diabo estava falando na boca desse pastor. Agora é a palavra de Deus que está falando. Vamos deixar a palavra de Deus falar então. Hebreus 13, 12. Por isso também, segundo o bode, representa Jesus. Lembra que foi enviado para onde? Para fora da cidade, para fora dos limites da cidade, para sofrer fora. Vamos lá. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Compreendeu? Hebreus 13, 12. Animal perfeito, não pode representar Satanás. O animal foi enviado para fora. Vamos lá. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, e se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sangue e os pecados foram colocados. Houve sofrimento, porque o bode sofria longe e morria fora dos limites da cidade. Compreendeu? Vamos exemplificar agora com uma imagem. A imagem você já está acostumado a ver. Tem dois bodes ali, simbolizando, ilustrando. Bode número 1, Jesus, sangue derramado. Bode número 2, Jesus, levou os pecados e morreu fora dos portões. Ambos os animais, repito, ambos os animais perfeitos. Perfeito. Satanás não representa a perfeição. Satanás não representa animal puro, pronto para ser sacrificado. Correto? Muito bem. Próximo. Vou aumentar aqui na tela rapidamente para vocês. Mapinha rápido da cidade, tá? Aqui está Jerusalém, seta vermelha é onde está o templo, onde ocorriam todos esses cerimoniais, correto? Na seta roxa, você tem a área externa da cidade, onde Jesus passou pelo que nós conhecemos como Via Dolorosa, aquela via, aquele caminho até chegar onde está a seta verde, o Gólgota, o Calvário, onde Jesus morreu. Então eu pergunto para você, adventista, onde foi que Jesus morreu? Ele morreu dentro da cidade? Ou ele sofreu todas as mazelas, levando e carregando sobre si as mazelas do nosso pecado? E aí ele carrega sobre si os nossos pecados para fora da cidade. E ele morre aonde? Fora da cidade. O sangue é derramado, a expiação é completa, e o Cordeiro, que é Cristo Jesus, que tira o pecado do mundo, morre fora da cidade. É a representação de ambos os bodes. Ambos, bode número 1, bode número 2. Compreendeu? Vamos avançar então. Quem então é Satanás? Por incrível que pareça, nós temos que explicar para o adventista quem é Satanás. Explicar para o adventista que Ellen White
movida por um espírito maligno, demoníaco, após a decepção de 1844, criou essa palhaçada chamada juízo investigativo, essa palhaçada teológica do Adventismo do sétimo dia. Vamos explicar quem é Satanás. Satanás é o quê? É o acusador. Ele não é o redentor. Leia no texto preto, Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a hora de salvação. Agora é chegada a salvação. O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. E o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Então quem é Satanás? É o acusador, ele não é redentor. Satanás é acusador. Muito bem. Somente Cristo cumpre o papel de sacrifício e expiação. É óbvio isso, você sabe disso, não sabe, adventista? Mas lá dentro da igreja adventista você bate palminha quando o diabo fala que o Satanás é o corredentor, que ele vai carregar sobre si os pecados. Você aplaude, você diz amém. Vamos dizer quem que é Cristo. Cristo cumpre o papel do sacrifício. Vamos lá, 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Hebreus 9:28, Cristo tem se oferecido uma vez para sempre, uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então ele não tirou o pecado uma vez, aí ele pega os pecados do mundo, leva para um santuário celestial, suja, empodrece, ele deixa tudo encardido no santuário celestial, ele suja, Jesus traz todos os pecados, ele fica lá no meio da lama, da sujeira, para ele depois pegar tudo aquilo ali, colocar num saco e jogar em cima da cabeça de Satanás. É esse o processo da expiação. Esse é o processo da expiação adventista. É isso que o adventista acredita. Não, aí você chama de seita, eles não gostam. Hebreus 9:26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, repito, aniquilar o pecado. Pelo sacrifício de quem? Do diabo? Pelo sacrifício de quem? O seu e o meu? De pessoas imperfeitas? De seres imperfeitos? Não. Para o pecado, aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Certo? Muito bem. Por último, só para a gente fechar aqui, deixar a palavra falar mais alto e limpar o ambiente da voz do diabo através da boca desse pastor. Vamos lá. Vou colocar a última parte, mais uma mentira para você. Faço que a oferta pelo Vou avançar aqui para o final. Olha o que ele fala. enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim, Satanás será para sempre banido da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. E eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores, seu povo. E eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Eliminado da existência. Eliminado da existência. Aí você já pode ligar os pontos, porque nós estamos falando de adventismo, certo? Adventismo, aniquilacionismo, isso rima. E aí vem o aniquilacionismo da alma, o aniquilacionismo do diabo, o aniquilacionismo da besta, o aniquilacionismo do falso profeta. Todo mundo é aniquilado. Todo mundo é aniquilado. Esses caras falam de verdade, inspirados pelo diabo. Por quê? Só o diabo ia querer ser aniquilado de uma vez por todas, ou sofrer um pouquinho ali, pegar um foguinho ali e depois acabar, encerrar o assunto dele. Porque é muito melhor ser aniquilado, não é? É muito melhor ser aniquilado do que ficar queimando para sempre. Não, o adventista ele tem dó do diabo. Ele tem pena de Satanás. O adventista tem pena de Satanás. Ele fala, não, Satanás não vai ficar queimando para sempre, não.
Isso é muita maldade. Já pensou? Satanás, o diabo, seus anjos, os demônios, a besta, o falso profeta, todo mundo ali queimando para sempre. Que maldade! Como é que Deus pode fazer um negócio desse? Nem está escrito em lugar nenhum que Satanás vai queimar para sempre. Não é adventista? Pois é. Não está escrito em lugar nenhum, né? Apocalipse 20, 10. E o diabo, que os enganava, acusador, lembra? Enganador. Foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão quem? A besta, o falso profeta. E o que vai acontecer com eles, adventista? Lê a palavra de Deus. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Peraí, para todo sempre? Aqui não está escrito, peraí, deixa eu ver se está escrito aqui, aniquilados da existência. Não, não está escrito. Vão sofrer, queimar um pouquinho, deixar no churrasco bem passado e, pum, sumir. É isso que está escrito aqui? É isso que está escrito aqui, adventista? Como é que está escrito em Apocalipse 20, 10? Povo da Bíblia. Ah, está escrito que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas meu pastor adventista me conta uma história diferente, que eles vão ser eliminados, exterminados. Aí eu te pergunto, para a gente fechar esse vídeo, 21 minutos. Eu te pergunto, imagina você num hospital com alguém que você ama, perdendo alguém que você ama. Imagina você à beira de uma cama de hospital, perdendo alguém que você ama. A dor da morte e o causador disso. Imagina o causador disso sendo aniquilado. Imagina o grande arquiteto do mal sendo aniquilado. Aí você fala assim, não, mas Rodrigo, é uma questão de vingança. Isso é vingança, você quer se vingar contra o diabo. Nós, adventistas, não pensamos dessa forma. A punição eterna que está aqui em Apocalipse 20, 10. Nunca se esqueça disso. A punição é proporcional a quem esse ser lutou contra. É proporcional ao ser contra quem esse ser desafiou e lutou contra. O diabo, a besta, o falso profeta, lutam diariamente para a destruição dos filhos de Deus. E eles fazem o que for necessário para destruir para sempre, para a eternidade. Então, a punição que você está vendo aqui em Apocalipse 20, versículo 10. Lago de fogo, dia e noite, atormentados, para todo o sempre, é proporcional à pessoa e o ser com quem eles foram mexer. É proporcional à pessoa e o ser com quem eles foram mexer. Fora isso, aos filhos deles, você e eu. Então, quando você olhar para um adventista do sétimo dia, passando a mão na cabeça do diabo, passando a mão na cabeça dos demônios, passando a mão na cabeça da besta, passando a mão na cabeça do falso profeta, dizendo, eles vão ser aniquilados. Não, não vai ter fogo eterno. Inferno? Não tem inferno, não. Indo diretamente contra o que está escrito na palavra de Deus. Quando a gente avisa, o adventismo é um centro de evangelhos falsos, falsa profetisa, falso Jesus, falso evangelho, falso inferno. Vocês, às vezes, duvidam. Então, mais uma evidência. E mais uma refutação simples. Porque a palavra de Deus é viva, é eterna.
E contra essa voz do diabo que estava dentro desse pastor, basta apenas a palavra de Deus. Mas a gente vai continuar. A gente vai continuar. Vem mais por aí. Fica ligado. Até a próxima e a gente se vê.